Bom dia, pessoal! Aqui quem fala é a Nanduca e eu gostaria de fazer um quadro novo aqui nesse canal. E esse quadro vai ser pintar enquanto fala abobrinha, né? Enquanto eu pinto, eu falo abobrinha. Vamos lá. Primeiramente, eu queria mostrar esse desenho que eu não gravei pra vocês fazendo, porque eu demoro muito pra fazer um desenho. O porquê? Porque eu paro, eu fico olhando pra ver se eu gosto dele. Eu sou muito chata pra desenhar. Então vocês iriam ficar irritados com a minha demora. Enfim, eu deveria ter utilizado a folha toda. Porém, eu sou muquirana e eu planejo fazer um desenho aqui nessa metade da folha. Só que eu errei na centralização desse desenho. Eu deveria ter colocado ela um pouquinho mais em cima para ter espaço para fazer o busto completo, né? Eu queria mostrar antes disso, gente. Eu sou muito coruja, eu sou uma mãe coruja. E antes disso, eu gostaria de mostrar os desenhos do meu filho, o Carlinhos. Ele tem 6 anos e ele desenha sem referência. Tudo da cabeça dele. E aí eu incentivo em desenhando. Ele passa o dia inteiro desenhando, se deixar. Mas vamos lá, deixa eu mostrar. Olha esses desenhos. Ele tá aprendendo a escrever e essa é a letrinha dele. Olha que lindo. Ele fez um gato, que é a lua. Aqui é a pata do gato. Ele fez o cachorro, que é o sol. E ele fez a pata do cachorro. Olha que coisa linda. Ele também gosta muito. Deixa eu tirar esse. Porque esse aqui ele pede pra eu imprimir desenhos pra pintar. Ele gosta muito de desenhar monstrinhos. E eu incentivo. Aí, ele fez um monstrinho de caco de vidro. Aí ele escreveu aqui, caco. Ai, gente, eu incentivo, sim. Aqui ele fez acho que é um coelho e pediu pra eu desenhar do lado. Mais coelhinhos. Ó, aqui é um balde. Que ele quis fazer um balde, vocês estão vendo? Com um balde super-herói. Coisa da cabeça dele. E eu sou muito coruja, eu incentivo, né? Porque eu tive incentivo. Pra quem não sabe, meu pai desenha. Eu comecei a desenhar desde cedo. Meu pai desenha assim, despretensiosamente. Ele não teve muito estudo, né? E aí, como ele não gostava de estudar, ele ficava desenhando. Aí, como eu tinha lições, né, de artes que precisava desenhar, eu aproveitava e pedia pro meu pai ajuda. E aí ele fazia uns desenhos muito, muito, muito bons. Por não ter técnica e nem estudo, eu nunca vou me esquecer. Ele desenhava um cavalo e um boi com a anatomia perfeita. Ele fazia, anos depois, né? Eu sou formada em comunicação visual e tenho a área da comunicação visual que é de desenho. E aí eu tive que aprender a desenhar animais, essas coisas. E vendo os desenhos do meu pai, né? Eu lembrando os desenhos do meu pai, eu falava, cara, meu pai fazia isso sem estudo nenhum, só de observação, porque ele cuidava de cavalo, de boi, cresceu na roça, né? Ajudava o pai dele. E de tanto observar, ele aprendeu a desenhar. Então, gente, desenho não é só dom. Eu discordo quem fala, você tem dom de desenhar. Não. A gente tem prática de desenho, prática de observação. Qualquer pessoa pode desenhar se for comprometida, se tiver interesse, dedicar o seu tempo em estudo, em observação. E poxa, como eu queria ter um desenho dele aqui pra mostrar pra vocês. Mas como a gente mudava muito de casa, ele acabou se perdendo os desenhos dele na mudança. E também a minha mãe tinha uma mania feia de jogar tudo no lixo. Vários desenhos meus. Eu tô passando aqui o limpa-tipo, gente, pra poder tirar um pouquinho a marcação, porque
Eu sou 880. Ou eu desenho muito forte ou eu desenho muito fraco. Continuando. Então, a minha mãe, ela tinha uma mania... Ela tem, na verdade, né? Meus pais são vivos, graças a Deus. Ela tem uma mania muito feia de jogar as coisas fora. Eu falo isso porque eu sou acumuladora declarada. Todos esses desenhos do meu filho eu guardo. Eu tô ensinando ele a desenhar em cadernos. Eu compro bastante caderno de desenho pra ele e eu falo, filho, desenha em caderno. Porque caderno é mais fácil de guardar do que folhinha, sabe? Folha, massa, rasga, joga fora. E aí eu tenho essa mania de guardar tudo. Gente, eu vou usar a aquarela porque é a minha zona de conforto. Mas durante o passar dos vídeos, eu vou tentando... Eu vou tentar sair dessa zona de conforto usando tintas acrílicas, tinta guache, marcadores, por aí vai. Gente, se tiver algum barulhinho de fora, é porque tá tendo uma construção aqui do lado. E aí... Enfim, vamos parar de falar essas coisas, vamos desenhar e falar o tema que eu... o tema que eu propus aqui é falar sobre meninas que têm bastante hobbies. Eu sou uma dessas. Eu não sou menina mais, né? Já tô quase velhinha. Enfim, que tem bastante hobbies. Eu sou acumuladora de hobby. Exatamente, eu acumulo hobbies. Um deles que cresceu comigo, né? Que é o desenhar. Eu desenho, acho que desde que eu me entendo por gente. O outro, eu fui adquirindo, né, hobbies. Desenhar, eu passo a maior parte do tempo desenhando. Eu acordo com vontade de desenhar e vou dormir com vontade de desenhar. E com o passar do tempo, eu notei que eu tô ficando com uma certa ansiedade, né? Eu tenho a impressão que eu não vou ter tempo de... Gente, eu já tô procurando aqui o negócio. Eu sinto que eu não vou ter tempo de desenhar. Desculpa. Eu sinto que eu não vou ter tempo de fazer todos os meus hobbies, né? É como se o tempo estivesse passando. Eu tô com 32 anos. É como se eu estivesse perdendo tempo. Eu gosto de pintar. Eu gosto de costurar. Eu gosto de crochetar. Eu gosto de bordar. É muita coisa pra pouco tempo. Ai, parece até que eu tô falando isso como se eu fosse morrer amanhã. E credo, gente. Mas não é. Eu não sei se é só comigo ou se com outras pessoas também é assim, né? A gente passa muito tempo perdendo tempo. Eu falo de coração aberto. O tempo que a gente gasta com internet, com besteira, é um tempo que a gente deveria usar pra fazer algum hobby, né? Eu tenho muito medo de ser aquele idoso que não sabe fazer nada, que fica esperando o tempo passar, a morte chegar. É como se fosse aquela música do Raul Seixas, né? Eu não fique com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E eu levo essa música com tanto apreço, com tanto... Não, eu não vou ser uma pessoa que fica esperando a morte chegar. Eu quero ser uma pessoa que aproveita a vida enquanto eu tenho vida, né? Ai, gente, ficou um assunto meio... enfim, vamos lá. Então, eu tento o máximo aproveitar o meu tempo. Eu acordo cedo, eu começo meu dia às 6 da manhã. Antes, agora, né, que eu tô em casa, antes eu começava meu dia às 4 da manhã. E, poxa, eu amo acordar cedo. Amo. Eu sei que não é todo mundo que gosta, não julgo. Meu marido é um desses que ele acorda cedo todos os dias. Então, quando é a folga dele, ele quer acordar tarde. Eu respeito muito. Mas eu sou tão acostumada a acordar cedo
que eu não consigo dormir até tarde. O máximo que eu tento, né, dormir até tarde, eu acordo 8. Aí eu fico, poxa, que desperdício. Eu gosto de acordar cedo pra ajeitar a casa, pra na hora que meu filho e meu marido acordar, eu ter algum tempinho com eles, pra não ficar só desperdiçando, limpando a casa. E eu sinto isso nos hobbies, né? Meu marido e eu, nós assistimos muita série. E nessas séries, filmes, né? Eu gosto de ir bordando enquanto eu tô assistindo, crochetando enquanto eu tô assistindo, fazendo alguma coisa enquanto eu tô assistindo. Meu marido não gosta porque ele fala que eu não presto atenção, que aí eu não vou prestar atenção. Enfim, de uma certa forma é verdade, né? Quando você tá com duas coisas, você acaba não prestando atenção em uma. Mas eu sou assim, eu não consigo só ficar parada assistindo um filme. Ficar parada. É como se eu tivesse, meu Deus, eu preciso extravasar o que tá aqui na minha cabeça. Ai, é papo de terapia isso, mas enfim. Até mudar pra terapia enquanto desenho, pinto, sei lá. Okay. E eu não sei se vocês sentem isso, né? A gente tem medo, né, do tempo passar e a gente não ter feito nada, de, sei lá, o que eu tô fazendo no mundo. E de uma coisa que eu tenho certeza é que eu nasci pra ser artista. Eu fiz muitos anos de teatro, fiz dança por muito tempo. Eu fiquei 10 anos não tendo mais contato com isso. Por quê? Porque a gente precisa, quando cresce, a gente não é motivado a seguir uma carreira artística, né? É visto como, você vai passar fome. Eu não deveria ter ouvido nada disso. Eu me sinto muito mal por ter dado ouvido a esse tipo de coisa, né? Que eu deveria não ficar pensando só em teatro, em dança, em desenho e fazer outra coisa da vida. Foi aí que eu perdi 10 anos, né? Mais de 10 anos tentando não ser eu. E hoje eu acordo, poxa, desperdicei meu tempo, então agora eu preciso correr atrás desse tempo perdido. É como se eu estivesse correndo contra meu próprio tempo. Eu mesma coloquei um cronômetro. Então eu incentivo meu filho em tudo, gente. Eu compro lápis, compro caderno. Tem vezes que ele não quer desenhar, tem vezes que ele quer ficar só no futebol. Vai pra onde você quer. Eu não quero ser aquele tipo de pessoa que vou ditar pra ele, você vai fazer isso porque isso dá dinheiro e não. A gente vai ajudando, porque a pessoa cresce e fica assim, deveria ter. Sabe aquela música Epitáfio do Titãs? Devia ter amado mais. A gente sente isso, né? Deveria ter feito mais, deveria ter acreditado mais em mim. Na terapia, a minha terapeuta, ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre eu acreditar mais em mim. E aí ela até falou, né? Pra eu colocar sempre, eu sou artista, eu sou uma artista. E é a verdade, né? Eu sou artista. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar em mim? Ninguém. Eu sou a pessoa que mais boto fé em mim. Ninguém mais vai fazer isso por mim. E se fizer, vai ser por um tempo, né? Não vai ser sempre. Gente, não sei se o assunto tá chato, mas é isso que eu quero trazer pra vocês, né?
A gente fica sempre predestinado a eu preciso fazer dinheiro, eu preciso ser alguém na vida. Mas e se hoje eu não quiser fazer dinheiro, eu quiser parar, pegar o carro, ir para um lugar que tem mato, começar a desenhar, começar a aproveitar um pouco a vida. Às vezes a vontade que eu tenho é essa, sabe? De ir pro parque, ficar desenhando. Eu tenho esses pensamentos, enfim. Vamos lá, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho a sombra. Gente, aqui tem água nesse pincel, porém eu ainda não sei, pelo do meu cachorro, eu ainda não sei dosar muito a água daqui, então eu fico pegando ainda a água do potinho. Então, né, que eu tava falando do meu filho, os incentivos, né, que eu faço com ele. Ele é uma criança, eu não quero botar pressão, jamais botar pressão nele, do que ele deve ser, do que ele... Ele vai ter orientações, sim, nós como os pais temos esse dever, essa responsabilidade, porém eu não quero que seja nada pressionado, nada, zero pressão. Se meu filho falar, eu quero ser artista, ele vai ter todo o incentivo do mundo, todo. Se ele falar, eu quero ser jogador de futebol, ele vai ter todo o incentivo do mundo. Deixa eu ficar só quietinha pra fazer a boca, porque é nessa parte que eu erro. Então, voltando, né? Eu tive muita cobrança nos estudos e na minha cabeça eu não era boa o suficiente, né? Pra nada. Ai, porra. Gente, pintar com aquarela precisa de tempo, mas como eu quis gravar esse vídeo... Ai, tá borrando. Como eu quis gravar esse vídeo, deixa eu tentar limpar. Eu não tenho aqueles ventiladorzinhos, sabe? A gente vai tentar arrumar, sabe como? Vindo com pincel... puxando um pouquinho essa água. Vou até trocar o pincel. Então, voltando, né? Eu sempre tive cobrança nos estudos. Em algum momento da minha vida veio que eu não sou boa em nada, eu não era boa em matemática, eu não era boa em física, química, em português eu era um pouquinho boa. E eu só tirava 10 em artes, né? Por que será? Só que eu não precisava tirar 10 em artes, né? Eu tinha que tirar 10 nas matérias que as pessoas exigem mais. Tanto que eu fiquei de reforço em matemática por 3 anos. Me dói até falar nisso, porque não é que eu fosse burra, mas é que eu não sei. Eu só não queria estudar.
matemática, né? Não entrava na minha cabeça. Eu até entendia pouquíssima coisa. Meu irmão, ele é ótimo em matemática, ótimo. E eu não. E aí eu ficava assim, Deus, me faz ser boa em matemática, me faz ser boa em física, química, todas essas matérias que realmente eu vou usar na vida. Mas não deu. E aí eu fiquei vendo que eu, na verdade, não precisava daquilo. Não precisava ter sofrido tanto. Não é porque eu não era boa em matemática que eu era uma pessoa burra, imprestável. Porque eu me julgava assim, gente. Não sou boa em matemática, então não vou ser nada na vida. Eu achava que seria assim. Mas... enfim. Deixa eu botar só um pouquinho de blush. Deixar ela com o blush dela. Uma chinelada na cara. Gente, um dos hobbies também que eu deixei passar é a leitura. E eu pretendo muito voltar a ler. Eu até tinha colocado como meta a leitura, porém eu só consegui ler no primeiro mês do ano, né? E ainda foi poema da Rupi Kaur. Não sei se vocês conhecem ela, mas se não conhecem, eu indico. Eu indico e muito os livros da Rupi Kaur. São poemas... é como se fosse uma biografia em forma de poema. Cara, ela é tão gênio nisso, que ao mesmo tempo que uma biografia em forma de poema é um livro de autoajuda. Então, aí é um hobby que eu quero voltar a ter, que é o da leitura. O da leitura eu realmente necessito, até porque vocês sabem que crianças são visuais, né? As crianças fazem o que tá vendo. Então, se ela vê a mãe e o pai lendo, ela vai criar o gosto da leitura. Não adianta, meu filho não gosta de ler. Tá, mas você já leu na frente dele? Meu filho não come salada. Tá, você já comeu salada na frente dele? O meu não gosta. Mas eu crio o hábito de comer salada na frente dele. E toda vez que eu vou comer, eu falo, filho, vamos experimentar um pouco? Mas ele tá na fase, né? A médica já até falou pra mim que é na fase de seletividade, que ele ainda tá adaptando o paladar dele. Espero que isso passe logo, porque tá me deixando nervosa. Enfim. Gente, eu acho que eu estraguei no cabelo. Eu não gostei muito desse tom não, ele queria um tom escuro. Mas na aquarela dá pra ajudar, dá pra salvar essa parte. Tom escuro. Primeiro a gente começa com o claro, né? E depois vai escurecendo. Nunca ao contrário, porque na aquarela, depois que você escurece, você não consegue voltar. Então eu continuei fazendo os meus hobbies, né? Tentava conciliar com o meu trabalho na época. Eu tô afastada, tá, gente? Do trabalho por um problema de saúde. Não sei se eu já cheguei a falar aqui no canal. Mas não é nada muito sério. É sério sim. Mas eu coloco na minha cabeça que não é nada muito sério. E que em breve eu volte, tá? Não é nada que eu vou morrer, tá, gente? Muito pelo contrário. Meu problema de saúde me faz querer viver e viver muito. Tanto que hoje eu consegui correr 6 quilômetros. O probleminha de saúde que eu tenho, a médica falou, ou você se move
Ou você se movimenta, ou você para de vez. Ou você deixa de ser... Você fica imóvel, né? Você não tem mobilidade. Então, eu faço de tudo. De tudo pra não parar. E aí ela falou, na sua doença, as pessoas viram um atleta. É engraçado, né? Você, pra não ficar doente, você precisa ser atleta. Deixa eu procurar aqui um marrom. Gostei de um marrom bem forte. Deixa eu ver esse. Tem uma página aqui. A página dos desenhos feios eu uso página de teste. Sobre bordar. Eu comecei a bordar pelo... como que fala? Por puro incentivo do Pinterest. Ficava me mostrando aqueles bordados lindos. Aí eu falei, será que eu consigo? E aí eu comecei a ver tutorial. E aí hoje eu faço uns bordadinhos. Tentei vender, criar uma lojinha, mas parece que o pessoal não se interessa muito, né? O pessoal não gosta muito não dessas coisas. O pessoal tá mais interessado em, sei lá, o que hoje em dia. Eu acho tão bonito quem consegue decorar a casa com coisas assim, sabe? Manual, como que fala? Artesanatos, né? Falar em artesanatos, eu também tive o hobby de cerâmica fria. Tenho, na verdade. Cara, eu faço tanta coisa com cerâmica fria. Aquilo é fantástico. Mas eu queria fazer de cerâmica mesmo, né? Mas por enquanto que eu não tenho din-din pra eu fazer um curso, eu vou me dedicando à cerâmica fria mesmo. Tentei vender também. Só uma pessoa comprou. Só uma pessoa comprou, que foi a minha prima. Ela me incentiva. Nossa, gente, meu marido me incentiva também. E muito. Ele, se eu falar assim, eu vou vender água em pó, ele já monta uma estratégia pra mim de vendas de água em pó. Mas eu acho que é porque eu não sei fazer a propaganda do meu negócio, né? Que lá a alma do negócio é o dono, é o vendedor. Eu não sei fazer. Eu não sei oferecer, eu não sei colocar preço, eu não sei nada disso. Eu queria escurecer só um pouquinho essa pálpebra dela. Vamos ver. A alma do negócio eu não tenho como. Eu tenho aquele espírito de vendedor. Gostaria de ter. Porque aí ninguém ia me segurar. Ia vender meus trenzinhos, minhas coisas, meus negócios. Tentei vender sabonete artesanal. Fiz curso de cosmético natural. Também não deu certo. Vela aromática. Tentei, mas o que, gente? Deixa eu lembrar o que eu tentei vender, o que eu tentei fazer. Tentei ser massoterapeuta, me dediquei a fundo nos cursos. Olha, é muito difícil ser empreendedora no Brasil. As pessoas não dão valor, não dão valor. O que as pessoas dão valor? Sabe o que? Negócios da China. Não julgo, porque eu também compro muito negócio da China. Muito negócio de essas coisinhas que a gente acha que precisa,
e depois você vê que, meu Deus, por que eu gastei dinheiro com isso? Esse negocinho. E aí na massoterapeuta, né, que eu fazia. Por que eu falo massoterapeuta, gente? Porque, deixa eu explicar pra vocês. Tem uma vez que eu tava procurando trabalho como massoterapeuta, só que eu coloquei massagista. E eu não sabia que massagista agora, né, infelizmente, massagista virou sinônimo de PUTA. E aí eu fiquei em choque quando me chamaram, né, pra ser massoterapeuta, pra ser massagista, num spa, só que era um spa masculino. Depois que eu fui me tocar, gente, o spa masculino, eu era muito inocente, muito. E aí era um spa, vocês sabem, né, gente, do que? Por que eu soube? Porque eu fui entrar no site, né? E aí eu tinha que falar com o cara, né? Ai, deixa eu contar essa história. Eu entrei em contato e falei, olha, aqui é a Ananda, né? Ananda é meu nome de verdade, tá, gente? Não Nanduca. Aqui é a Ananda, eu me formei há pouco tempo como massoterapeuta. Tô procurando uma oportunidade. O cara, ao invés de falar assim, não, moça, tá havendo engano, aqui não é o que você tá pensando. Não, ele foi dando corda. E aí eu fui me tocar quando ele falou assim, tem uma foto sua? Porque os meus clientes são exigentes. Foto? E aí eu saquei. Demorei, mas entendi. E aí eu, entendi, moço, desculpa, não era isso que eu tava procurando. Mas aí eu cheguei a trabalhar num spa, foi bom, enquanto durou. Gente, não estou praticando a rivalidade feminina, mas que ela existe. Gente, no spa era cobra engolindo cobra. Meu Deus do céu. Eu era novata, então eu não sabia das manhas, né? Era a primeira vez que eu estava trabalhando como massoterapeuta. E eu estava conciliando com meu outro emprego. E aí eu só ia aos sábados, né? Sábados e feriados. E teve uma vez que eu fui, era das 7 da manhã às 17, com 1 hora de intervalo, né? Que é do almoço, do lanche, da janta. E aí a chefe não foi, quem foi uma menina que ficou no lugar. Aí ela, como castigo assim, pra ver se eu queria mesmo, né? Se eu ia ficar mesmo, ela me deu somente uma massagem com a duração de 1 hora. Aí eu fui atender a cliente, né? Era uma mulher, fiz a massagem relaxante. E só fiz isso o dia inteiro. E eu falei, eu posso ir embora? Já que não tem nada, porque eu tenho filha, né? Eu falei, posso ir embora? Ela, não, você tem que ficar aqui, porque se aparecer uma massagem de imprevisto, deixa eu só colocar aqui. Se aparecer um imprevisto, você tá aqui. Aparecer, mas não apareceu, gente. Aquela vaca me deixou esperando o tempo todo. E eu poderia estar em casa com meu filho. Meu filho na época tinha 1 ano. E como ele nasceu na pandemia meu esposo perdeu o trabalho. Tava voltando a trabalhar, né? Então a gente tava precisando pagar, né, as contas. E aí eu resolvi fazer isso, ser massoterapeuta. Enfim, fiquei 1 ano nessa lida de massoterapia. E foi aí que eu comecei a sentir muitas dores também.
eu não entendia que já fazia parte da doença, né? Essas dores. Gente, eu tô muito chata. Me desculpem, mas eu tenho que falar. Meu filho tá na escola e aí eu fico a maior parte do tempo sozinha em casa. Meu marido tá trabalhando, então vocês vão ser minha companhia nesse dia. Durante esses dias. Deixa eu ver. Eu tô pensando em fazer isso aqui verde. Aí, voltando a falar, né? Eu vi que aí a massoterapia eu comecei a sentir muitas dores. E eu achava que era mais a rotina, né, que eu tava tendo, aquela rotina pesada. Mas não era, era as inflamações do meu probleminha que eu tenho. Inflamações nas articulações. Aí eu parei, né, eu falei, não dá não, eu tô me matando enquanto eu tô relaxando as pessoas, eu tô lá fazendo um trabalho de boa, eu tô ficando ruim, eu preciso cuidar do meu filho, porque na época ele era 1 ano, 2 anos, bebezinho, né, ainda pedia bastante colo, eu comecei a não conseguir mais pegar no colo, então era bem complicado. Aí eu fui pro sabonete. Ou foi antes disso? Eu não lembro a ordem, né? Se foi o sabonete antes. Não lembro. E aí eu fui pro sabonete e. Nossa, eu amava fazer sabonete. Gente, é uma alquimia. Eu me achava a alquimista. A alquimista dos cheiros. E entrava lá na loja. Eu sentia aqueles cheiros. Gente, é muito gostoso. Muito, muito bom. E aí eu não sabia vender, não sabia precificar. Eu acho que vendas realmente não é pra mim. Não sabia nada disso. Deixa eu secar um pouquinho. Eu vou comprar aquele ventiladorzinho, gente. Aí eu comecei a vender no trabalho. Aí as pessoas... Eu vendia baratinho, era R$7 cada sabonete. Fazia sabonetes de argila, de mel, tudo de boa procedência. Eu sempre que eu invento um hobby, eu dou a minha vida. Eu estudo até não poder mais, porque eu quero ser a expert naquilo. Foi assim na massagem, foi assim em tudo que eu faço, gente. Eu dedico. E aí, eu tenho um defeito. Eu me dedico. Aí no primeiro sinal de que não deu certo, eu não insisto na coisa não, eu deveria ser mais insistente. Aí eu pego e abandono. Falo, não dá certo. E aí eu abandono. Então, eu vou parar agora aqui um pouquinho. Eu queria fazer um vídeo diretão. Mas a aquarela, ela não é assim. A aquarela, ela exige paciência. Eu vou esperar secar, eu vou ali lavar minha loucinha e depois eu volto quando ela estiver seca e termino aqui. E aí eu aproveito e vou correr. Gente, eu tô testando passar a caneta nos meus desenhos. Confesso que eu odeio como fica. Eu prefiro passar o lápis marrom. Só que hoje eu quis mudar, né? E eu vou passando assim bem de leve pra ver como que fica. Aí se eu não me acostumar, eu volto nos meus desenhos a fazer com lápis. Eu acho que fica mais delicado. Ela é tão delicada. Falei igual a Renata Célia agora. É tão delicada. Ai, eu errei aqui no olho, que bosta. Enfim. Nem tudo dá pra ser perfeito. Não existe o perfeito. Tô tentando deixar de ser perfeccionista em tanta coisa. Já me dei muito mal com isso de tentar ser perfeccionista, sabia?
oportunidades. A gente perde muita coisa. A gente tem que dar o nosso melhor, não ser perfeccionista. Ah, mas não tá perfeito. Dane-se, pelo menos eu fiz. É aquele antes feito do que. Ah, esqueci. Antes feito do que mal feito. Do que bem feito. Não lembro. Antes mal feito do que não feito. É isso aí, antes mal feito do que não feito. Agora aqui muita calma nessa hora. E aí no cabelo eu vou dar algumas linhas. Ah, eu acho que eu estraguei no cabelo. Deveria ter usado mesmo o... Gente, eu vou comprar uma caneta marrom. Será que tem? Eu preciso de uma caneta marrom. Porque o preto eu acho que me choca muito ver. Sei lá, eu gosto de coisas mais delicadas. Eu sou delicada. Sou delicada igual um mamute dançando balé. Não, tô zoando, mas eu sou delicada. Deixa eu ver aqui, eu vou... E aí, gente? Acho que eu terminei. Não quero inventar muito porque não quero pecar pelo excesso e também não estragar, né? Porque eu fico mexendo, aí chega uma hora que eu não quero mais desenhar, que eu não quero... que eu estrago, aí depois eu não consigo mais ver o desenho, fico com ódio do desenho, fico com ódio de mim, fico com ódio do mundo, porque eu estraguei meu desenho. Ó, eu falei que eu não queria mais mexer, mas cá estou eu. Só fazer umas costurinhas aqui. A minha assinatura. Estamos no mês 4 de 26. E é isso, gente. Vai ficando por aqui. Muito obrigada quem me acompanhou. Um super beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de também deixar seu like, tá bom? Beijos.